Vibe Mundial FM. A estrela de Belém. Luz deverá haver agora aqui na terra, como outrora deveria ter havido, quando a estrela promissora brilhava sobre o estábulo de Belém. Porém, outrora, a luz foi aceita somente por poucos, e aquelas pessoas que os ouviram falar, logo a deformaram e deturparam, como é próprio da espécie humana da terra. O que eles esqueceram, procuraram substituir por ideias próprias, criando assim apenas confusão, que hoje deve ser tomada como verdade intocável. Pelo medo de que tudo desmorone, quando a menor pilastra se mostrar como falsa, cada raio de luz que possa trazer conhecimento é combatido, conspurcado, e onde não for possível de outra maneira, é no mínimo ridicularizado com uma maldade, uma perfídia, que mostra nitidamente a quem raciocina com clareza que elas se originam desse medo. Mas raciocínio claro raramente se encontra na terra. Mesmo assim, a luz do verdadeiro conhecimento deverá finalmente chegar até a humanidade inteira. É chegado o tempo em que tudo de insano que o cérebro humano inventou será varrido da criação, para que doravante não mais reprima a elucidação de que a verdade tem um aspecto diferente do que as imagens insustentáveis criadas pela vaidade presunçosa e pelas intenções comerciais, pela fantasia doentia e pela hipocrisia, provenientes do pântano abafadiço das limitações de baixo nível, que almejam o poder e honrarias terrenas. É de fato tão fácil para vós acreditar no inacreditável, pois assim não precisais vos esforçar para pensar por vós mesmos e examinar. Justamente porque o inacreditável é incapaz de resistir a qualquer exame baseado nas leis divinas da natureza, tereis simplesmente que acreditar, sem perguntar pelo como e pelo porquê. Tereis que acreditar cegamente, e isso vos parece grandioso. Vós que com essa forma tão cômoda vos julgais especialmente crentes, com isso simplesmente vos elevais acima de qualquer dúvida e vos sentis bem, amparados, nobres, piedosos e com o direito de vos tornardes bem-aventurados. Mas assim, não vos elevastes acima de qualquer dúvida, porém, apenas dela vos desviastes covardemente. Fostes espiritualmente por demais indolentes para fazerdes alguma coisa por vós mesmos e preferistes a crença cega ao conhecimento dos acontecimentos naturais, segundo a lei da vontade de Deus. E para isso vos ajudaram as fantasias do cérebro humano. Só o impossível exige crença cega e incondicional, porque o que é possível estimula imediatamente o pensar próprio. Onde houver verdade, que sempre mostra naturalidade e coerência, aí também se iniciam automaticamente o pensar e o intuir.
Esses só terminam onde não houver mais nada natural, portanto, onde não existir verdade. E unicamente por meio da intuição, algo pode se tornar convicção, sendo que só esta traz valores ao espírito humano. Assim se fecha, então, junto com tudo o mais, também o anel que se inicia com a noite de Natal em Belém. E o fechamento desse anel há de lançar fora o que está errado nessas tradições e, em seu lugar, há de levar a verdade à vitória. As trevas criadas pela humanidade serão dissipadas pela luz que as invade. Mas agora, por ocasião do retorno da estrela, deverão ser desfeitos pela graça de Deus todos os enganos e também todos os erros daqueles que, mesmo não agindo por obstinação ou com intenções malévolas, ainda assim dificultaram outrora o caminho de Cristo e que agora, com o fechamento do círculo, chegam ao reconhecimento, a fim de procurarem reparar suas negligências ou seus erros. Por meio da vontade de reparação, surge para eles, com a estrela radiante, a redenção. Libertados, podem dedicar jubilosa gratidão àquele que, com sabedoria e bondade, criou as leis, pelas quais as criaturas terão que se julgar e também redimir. Infantilidade. Entretanto, o espírito, em sua vestimenta de matéria grosseira, poderia também aqui na terra se esforçar para que a sua vontade sempre se tornasse ação na materialidade grosseira, se não fosse indolente demais para isso. O espírito não pode responsabilizar o corpo por essa indolência, pois o corpo foi dado a cada espírito apenas como instrumento, que ele terá que aprender a dominar para poder utilizá-lo corretamente. O espírito é, portanto, uma criança da criação e deve ser infantil, se quiser cumprir a finalidade em razão da qual se encontra na criação. A arrogância do intelecto o fez afastar-se da infantilidade, porque não conseguiu compreendê-la como realmente ela é. Com isso, ele perdeu o arrimo na criação, que agora haverá de expulsá-lo como um estranho, perturbador e nocivo, para que ela própria possa permanecer sadia. Como é estranho que todo homem que deseja deixar atuar realmente sobre si a festa de Natal, precise tentar se transpor primeiro para a infância. Isso deve ser certamente entendido como um sinal muito claro de que, como adulto, nem mesmo é capaz de viver a festa do Natal com a intuição. É a prova bem nítida de que perdeu algo que possuía quando criança. Porque isso não faz os homens refletirem? É mais uma vez a indolência do espírito que os impede de se ocuparem seriamente com as coisas. Isso é para crianças, eles pensam, e os adultos não têm absolutamente tempo para isso.
Eles têm que pensar em coisas mais sérias. Coisas mais sérias. Com essas coisas mais sérias se referem apenas à caça de valores terrenos, isto é, ao trabalho do intelecto. O intelecto rapidamente afasta para longe as lembranças, a fim de não perder a primazia quando uma vez se abre espaço para a intuição. Em todos esses fatos aparentemente tão pequenos, as maiores coisas poderiam ser reconhecidas, se o intelecto simplesmente concedesse tempo para isso. Porém, é ele que tem a supremacia e por isso luta com toda a astúcia e perfídia. E quanto o espírito almeja encontrar a luz, aurir dela nova força, percebereis no fato de que, junto com as lembranças do Natal de quando criança, também desperta uma saudade indefinida, quase dolorida, capaz de enternecer passageiramente muitos homens. Esse enternecimento poderia se tornar o melhor terreno para o despertai, se fosse utilizado imediatamente e ainda com todas as forças. Mas, infelizmente, nessa ocasião, os adultos se deixam levar apenas pelos sonhos, sendo que essa força que está nascendo é desperdiçada, perdida. E com esses sonhos passa também a oportunidade, sem que possa trazer utilidade ou sem ter sido aproveitada. Mesmo que em tal momento alguns homens derramem algumas lágrimas, delas se envergonham, procurando ocultá-las, e se recompõem num sobressalto que muito frequentemente revela uma teimosia inconsciente. Quantas coisas os homens poderiam aprender com tudo isso? Não é em vão que nas lembranças da infância se misture uma suave nostalgia. Trata-se de um sentimento inconsciente de que alguma coisa se perdeu, algo que deixou um vazio, uma incapacidade de ainda sentir intuitivamente como uma criança. Vibe Mundial 95.